Bom dia, companheiras e companheiros do MTST. Hoje, vamos lembrar de um episódio criminoso que custou a vida de milhares de pessoas e gerou a destruição de um país: a invasão do Iraque no ano de 2003. Depois do atentado terrorista de 11 de setembro de 2001, em que 2 aviões foram lançados contra as Torres Gêmeas em Nova York, o então presidente George W. Bush, usando a desculpa de proteger a população americana, iniciou uma ofensiva batizada de Guerra ao Terror, que nada mais era do que uma série de medidas violentas contra os seus rivais ao redor do mundo. Entre esses rivais estava o Iraque, um país rico em petróleo localizado no Oriente Médio. Para justificar a invasão do Iraque, o governo americano apresentava 3 argumentos. Em primeiro lugar, dizia que o governo Saddam Hussein era uma ditadura sem escrúpulos, que oprimia parte da população, e que os Estados Unidos tinham o dever de libertar o povo iraquiano. Em segundo lugar, dizia que o governo iraquiano possuía armas de destruição em massa, como bombas atômicas e armas químicas, e que estava planejando usar essas armas contra os Estados Unidos. Em terceiro lugar, diziam que Saddam Hussein tinha ligações com a Al-Qaeda, a organização terrorista responsável pelo atentado de 11 de setembro. A história mostrou que esses 3 argumentos eram falsos. O governo dos Estados Unidos nunca teve problema em ser aliado de ditaduras. A Arábia Saudita, por exemplo, uma das ditaduras mais brutais do mundo, é uma grande aliada dos Estados Unidos até hoje. O Chile de Pinochet, que torturava e matava a oposição, também era. O próprio Saddam Hussein foi aliado dos Estados Unidos durante muitos anos. É falso que os Estados Unidos não gostam de ditadura. O que eles não gostam é de oposição. Também era mentira que o Iraque tivesse armas de destruição em massa. A ONU fez várias inspeções no Iraque antes da invasão estadunidense e não encontrou nenhum problema, nenhuma arma proibida. Depois da invasão, ficou provado que não havia nenhuma arma de destruição em massa no Iraque. Também ficou provado que o governo de Saddam Hussein não tinha nenhuma ligação com o grupo terrorista Al-Qaeda. Por trás das mentiras inventadas, os verdadeiros motivos para a invasão do Iraque eram econômicas e políticas. O Iraque fica no Oriente Médio, uma região em que muitos países não são aliados dos Estados Unidos. Sempre que possível, o governo americano realiza operações para derrubar governos de oposição e colocar aliados no poder, para aumentar sua própria influência naquela região. Em segundo lugar, o governo americano tinha a intenção de controlar as imensas reservas de petróleo que o Iraque possui, colocando um aliado no poder. Controlar o preço do petróleo no mercado internacional é interessante para a economia dos Estados Unidos. Em terceiro lugar, havia o interesse daqueles que ganham muito dinheiro com a guerra. A indústria de armamento dos Estados Unidos, por exemplo, lucrou bilhões de dólares com a venda de armas, munição e equipamentos ao longo dos 8 anos de invasão. As construtoras também lucraram bilhões reconstruindo as cidades destruídas pela invasão. Os capitalistas lucram com a guerra 2 vezes. Primeiro, vendendo armas para destruir um país e depois cobrando para reconstruir aquilo que foi destruído. Enquanto isso, mais de 600 mil iraquianos perderam suas vidas por causa da invasão. O PIB do país caiu mais de 30% em um único ano. As principais cidades, como Bagdá, foram destruídas e nunca voltaram à sua forma antiga. Os Estados Unidos e seus aliados, principalmente da Inglaterra, se utilizaram de técnicas de tortura contra os iraquianos, que ficaram conhecidas no mundo todo por causa da prisão de Abu Ghraib, em que 7.000 pessoas, a maioria inocente de qualquer crime, foram brutalmente torturadas em interrogatórios feitos pelos americanos. As tropas dos Estados Unidos abandonaram o Iraque em 2011, mas a guerra civil causada pela invasão faz dele um dos países mais perigosos do mundo até hoje. As feridas deixadas no Iraque nunca cicatrizaram. É nosso dever manter viva a lembrança do que realmente aconteceu nessa guerra que se baseou em mentiras e manipulações. Só assim teremos esperança de que invasões como a do Iraque nunca mais voltem a acontecer. MTST, a luta é pra valer.